Nós pode. Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do Entre Nós Pode. Meu nome é Verônica Aren, sou uma das sócias diretoras aqui da Crescimento e hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. E aí eu pergunto para você, você considera que é um líder ou uma líder ágil? Pergunta essa capciosa, hein? Mas para quem está aqui hoje com a gente, vai ter um grande prazer de ter um especialista no assunto. Renato Cury, um dos sócios diretores aqui da Crescimento, que foi buscar diversas formações olhando para esse tema. Afinal, o mundo de hoje vem pedindo mais agilidade. Então, hoje, ele é Scrum Master, certificado como Agile Leadership, e ele vai contar toda essa história aqui pra gente. Já esteve com a gente em outro episódio, então, depois, se você ainda não assistiu, volta lá, assista o Raio X, porque foi lá que tudo começou. Renato, um prazer ter você aqui de volta. Prazer, Nica. Muito bem, agora comece contando pra gente, que história é essa da liderança ágil? Beleza, a gente chega nessa necessidade de falar sobre isso, percebendo que, na verdade, boa parte da nossa liderança, da liderança brasileira, das maiores organizações, elas de fato vivem o contrário disso. Foi quando a gente junta o raio-x da liderança com mais de 2.000 avaliações de feedback 360 e nota que algumas das menores notas têm a ver justamente com esse tema. Por exemplo, assumir riscos ao tomar decisões abrindo mão de alguma previsibilidade. Parece que, portanto, a liderança nossa está mais a serviço de juntar e talvez se inundar de informações e, de repente, demorar demais do prazo que precisa para decidir. Ou ainda, realiza testes rápidos ao invés de montar planos robustos. PowerPoint aceita tudo, pode viajar no que vai ser o futuro, mas talvez dentro desse mundo complexo a gente precise muito mais um esquema de experimentar, um método um pouco mais científico, de testar as hipóteses. Então, nesse sentido, a gente também pode estar perdendo espaço de inovação, de go-to-market, de alguma forma imprimir um pouco mais de ritmo frente às demandas dos nossos clientes, do mercado, da concorrência. Então, é como se fosse caricaturar, é como se a nossa liderança ainda fosse um pouco mais burocrata. É como se a forma de atuação leva mais para lentidão do que, de fato, para agilidade. Legal, Renato. Então, olhando para isso, se você imaginar um pouco da história, né? Acho que todas as organizações a gente passa por um contexto histórico. Como você vincula tudo o que a gente vivenciou no passado e vem vivenciando hoje com a importância de olharmos para esse tema? No passado, a gente fazia plano de negócios de 10 anos. No passado, por que isso? Porque as condições de temperatura e pressão eram mais estáveis. Elas tendiam a demorar mais para uma grande mudança acontecer. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de uma coisa, né? Quantas vezes a gente não falava construir uma visão de futuro de 3 anos, de 5 anos, né? E virou longa, né? É muito longa, não dá nem para imaginar, né? Exato, visão de futuro de 6 meses. Tipo, quem pode prever como é que vai estar o mundo daqui 2 anos? Tipo, tá vindo aí a inteligência artificial com uma curva meio que cotovelo, assim, que já vai começar a mudar muito a nossa forma de trabalhar. Tá só no início disso tudo. Então, nesse sentido, em condições mais estáveis, o que era valorizado na liderança, Nica? Previsibilidade, planejamento, controle, disciplina na execução. Então, montar um plano robusto era um preditivo de sucesso, aumentaria a chance de ser bem-sucedido. Então, vale a pena a gente gastar tempo pensando no melhor caminho, porque a gente vai conseguir executar isso durante algum tempo, a gente vai ter valor, essa pausa grande de planejamento de tempo. Hoje em dia, o diferencial não é quão bom é seu plano, mas qual é a capacidade de adaptar esse plano e lançar a mão de um segundo quando o primeiro não estiver mais funcionando. Porque a única certeza é que ele vai deixar de funcionar num prazo cada vez mais curto. Eu estive na Singularity University, lá no Vale do Silício, e eles falam sobre inovação, etc. E uma das frases lá me marcou demais, que é: a taxa de mudança que você experimenta hoje é a mais lenta
que você experimentará pro resto da sua vida. Nossa, dá desespero ouvir Não essa dá? frase. Pô, já estamos ansiosos agora com a vida que a gente leva, imagina o que tá por vir. Não, eu sempre penso, por exemplo, em telecomunicação, né? Talvez, eu não sei você, mas eu vivenciei a época onde o telefone fixo era um investimento. Comprava-se linhas telefônicas. E aí de lá, né, a gente foi passando para várias opções. Meu pai era médico, teve o BIP, que era fantástico, né? Apitava, ele ligava numa central, recebia ali o recado. Aí foi indo, né? Pager, até a gente chegar hoje, né, no smartphone. Fico imaginando o futuro. E provavelmente a gente ainda vai vivenciar muitas coisas novas, né, no futuro. É isso. E você pode perceber que todas essas coisas que você falou entregou um valor enorme em determinado instante, mas o valor se dilui ao longo do tempo. Então, o valor de tudo que a gente faz se dilui ao longo do tempo. O valor do nosso conhecimento hoje se dilui ao longo do tempo. É dito que mais ou menos eles têm uma vida útil de 5 anos. Tudo que você conhece, em 5 anos já há algo a mais, ou já não pode ser lançado mão da produtividade, porque já não, enfim, já precisa ser oxigenado. Então, precisamos adquirir novas skills em liderança que não é tanto mais, ainda é, mas não é tanto mais sobre controle, previsibilidade, planejamento, é onde entra esses outros temas. Eu preciso começar a me tornar um nativo mais, seja em tecnologias, seja para falar sobre experimentação. E aí, sempre que a gente abordar agilidade muito enquanto mindset, muito enquanto valores e crenças e a forma de se comportar, podendo fazer uso de um método ou não. Mas mesmo que a tua empresa, você não siga qualquer método ágil, Scrum, Kanban, o que é que seja, o que está por trás disso são essências que são as raízes, que é priorização, que é definir uma hipótese e experimentar, e colher a partir disso o caminho necessário para melhorar. Então essas raízes, elas se mantêm, qualquer que seja a escolha do método, ou mesmo se utilizá-lo ou não. E ela está aí para nos ajudar a lançar mão de maior produtividade, maior inovação e tudo mais. Legal, legal. Tem uma palavra, né? Eu penso assim, muitas vezes quando a pessoa escuta, né? Você é um líder ágil ou não? Quando isso vem à mente, foi a pergunta inicial, né, que eu fiz nesse episódio. Eu acho que algumas pessoas logo imaginam se elas são rápidas ou não. Então, conta um pouco pra gente sobre isso, assim. O que isso significa? Muito comum. Eu quero falar para você fazer as coisas rápido e fazer, preciso que você seja mais ágil. Ágil não é fazer rapidinho. Eu posso... Tem uma frase do Peter Drucker também, tô meio frasudo hoje, né? Ótimo, tá ótimo. Tem uma frase do Peter Drucker que é: não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não precisaria ter sido feito. Quantas vezes a gente, com grande eficiência, não monta projetos, relatórios que são engavetados, nada é feito, nenhuma leitura é feita desse relatório, não se toma decisões com base nisso. Então, a gente acaba naturalmente criando coisas incrementais que não necessariamente entregam valor. É como se o teu cliente compra o teu produto, a solução, por alguns poucos critérios, e eles deveriam ser determinantes para definir o que fazer. Os secundários, de alguma forma, eles não são os mais determinantes. A gente deveria saber, portanto, abrir mão. Logo, agilidade é sobre ter um olhar do cliente de forma a perceber o que entrega valor. Partir para uma execução disso de maneira a planejar o mínimo necessário, o mínimo produto viável, planejar a hipótese que de fato precisa ser testada, porque a gente não sabe dizer se vai funcionar ou não. No plano de negócio, a gente pintava um futuro de 10 anos e colocava tudo lá, mas a gente não sabe o que vai funcionar. Então a gente precisa ir para um método de testar na prática, de lançar a mão de alguma coisa e ver se funciona ou não. No nosso caso, a gente abre cursos abertos, a gente convida as pessoas e vê se isso tem mais aderência, se esse tema tem mais aderência, qual que a gente deveria desenvolver algo mais robusto e por aí vai. Então, partir para algo que é a realidade que vai nos conduzir, não a gente tentando adivinhá-la. Um pouco prepotente isso, entende? De tentar traçar o caminho sem antes enxergar esse caminho com as pessoas. Por isso que anda lado a lado com o cliente. E fazendo isso de forma mais autônoma. A agilidade é muito sobre distribuir o poder pela organização. É muito sobre empowerment, que a gente fala bastante também. E priorizando. Então, de alguma forma, é isso tudo que envolve para que a gente entregue valor continuamente e sejamos capazes de adaptar
nos adaptar às mudanças continuamente. Talvez se pudesse resumir tudo isso que eu falei, assim, ágil é igual adaptabilidade. É igual estar em constante movimento e adaptabilidade constante. Legal. E aí, né, Renato, pensando ali na avaliação 360 graus de uma liderança, né, e o raio-x ele foi baseado, né, na avaliação 360 graus que a Crescimento utiliza no desenvolvimento de líderes. Eu lembro que lá no passado, uma das competências era planejamento. Essa competência não existe mais na avaliação hoje em dia. E aí, hoje em dia, a competência apareceu como agilidade. Você trouxe aqui, né, alguns elementos muito interessantes, e aí você falou sempre desse cliente ao centro. Então, eu imagino uma organização olhando para os seus produtos, para os seus serviços, vai olhar para esse cliente e buscar essa agilidade. Mas se a gente tem isso como uma competência de liderança, e imaginando que vários níveis de liderança respondem essa avaliação. Então, a gente tem, às vezes, um primeiro nível de liderança e está se esperando uma competência de agilidade, um segundo e etc. Como você traria isso para um líder que, às vezes, ele atende uma área interna? Por exemplo, um back-office e não necessariamente um cliente externo. Como você vê essa competência presente nessa liderança? Ela pode ser manifestada com algumas coisas muito simples de trazer para o dia a dia. O que a gente faz, tudo que a gente faz, resolve alguma questão de alguém, certo? De alguma forma, seja internamente ou externamente, a gente está sempre resolvendo dores, as dores de alguém. Uma liderança que simplesmente começa a se preocupar o quanto que isso, de fato, assim, qual que é a dor real das pessoas que vão usufruir disso que a gente está fazendo. E o quanto que isso tem correspondido, quanto que isso tem simplificado a vida delas e de fato entregue essa dor. Só essa mudança de abordagem já faz talvez com que a gente tenha determinados ganhos. Veja, a gente se relaciona muito com profissionais de recursos humanos, certo? Muitas pessoas, ainda infelizmente, colocam em ação um programa de desenvolvimento de liderança porque existe a meta de treinar horas pessoa. Treinar horas pessoas para resolver qual dor, para resolver qual necessidade. É possível, porque, caso contrário, é possível atingir a meta sem fazer um bem para o nosso cliente. Então, a serviço do quê? Qual é o direcionador que vai produzir o efeito que a gente espera? É diferente do estamos aqui para ampliar o engajamento e a felicidade das pessoas. Quando eu me associo ao fim, à dor, eu posso abrir mão do meu plano com muito mais flexibilidade. Quando ele não estiver funcionando, eu testo. Se eu me apego, direciono tudo em função do plano, eu me torno míope às necessidades do cliente. Então, um pouco essa diferença de deslocamento. Na Amazon, eles colocam em qualquer reunião, colocavam, pelo menos numa vida mais presencial, não sei hoje em dia, mas uma cadeira que era a cadeira do cliente, em que eles traçavam uma persona para humanizar mais e aproximar. E a cadeira do cliente ficava vazia a cada reunião, porque eles sempre olhavam o cliente. E quando a gente trocava e discutia alguma coisa, alguém sempre falava, peraí, o que o cliente acharia disso que você acabou de dizer? Para trazer sempre a consciência desse cliente na pauta. Então, acho que é um pouco disso, assim, tudo que você faz para alguém, para resolver uma dor. E aí, o quanto você está conectado com isso? Você falando até me veio esse insight, né? Às vezes a gente tem ali um programa de desenvolvimento de lideranças com vários módulos. Às vezes vai demorar 6 meses, 1 ano, né, para a entrega de todos esses módulos. E o quanto esses módulos já são traçados no início da jornada, e aí não há uma flexibilidade, às vezes, de alterar até o tema. Porque ali, né, quando uma vez você está na frente do participante, às vezes outras dores aparecem. Então, o que é, né? A gente ter ali uma direção, mas que ela não precisa ser fixa. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. No dia a dia. Exatamente. Você seta o destino, mas permite que o caminho a gente vá descobrindo e tateando ao longo do tempo. Agora, veja, quando a gente olhou o raio-x, trazer cliente foi uma nota ok, foi uma nota ok para boa, assim, não é excepcional, não é um grande talento, mas não é uma questão do maior gargalo, vamos dizer assim. E qual é o maior gargalo? Então, conta pra gente. Pior nota das 33 questões da avaliação que a gente rodou é assumir riscos ao tomar decisões, abrindo mão de alguma previsibilidade. Então vamos pegar isso aí e vamos olhar para isso, né? Já que era pior, acho que é bem interessante a gente olhar.
O que você acha que faz com que uma liderança não assuma esses riscos? O que leva, né? O que impede da gente chegar nesse lugar? Nica, eu acho que muito envolve a maneira como a gente aprendeu a lidar com os erros. Eu acho que, assim, se remontar desde lá atrás, você, pelo sistema de recompensa e punição, você é reconhecido como, pelo menos na época da escola, por dar as respostas certas, por fazer certo da primeira vez, pelo correto. Não era tão evidenciado o processo de desbravamento, vamos dizer assim, ou enaltecido o processo de desbravamento. Era o certo e errado. Inclusive, a gente computava a nota para definir se você estava hábil para ir para o próximo ano a partir de respostas certas, não de respostas criativas. É muito diferente de como a gente depois é cobrado numa empresa, em dar soluções para problemas complexos, em criatividade, etc. Mas ali era por exatidão, percebe? Então, talvez desde então, e também um pouco lá talvez uns mais, outros menos, pelas criações das pessoas que nos criaram, etc., talvez foram formando coisas do tipo, se errar, eu sou burro, se errar não vou perder admiração, perder reconhecimento, se errar. Então existe, de alguma forma, uma certa cautela nos negócios. Um dos participantes de um dos nossos treinamentos falou que é declarado que o valor é fazer certo da primeira vez. Pô, legal, hein? Inovem, arrisquem e tal, façam certo da primeira vez. Não conversa esse negócio. Então, de alguma forma, a gente tem que lidar com esse medo talvez mais intrínseco, Nica. Eu até queria ouvir tua opinião, assim. Assim, eu te ouvindo, me veio muito a questão das necessidades básicas, né, que a gente fala, da sobrevivência, de ter relacionamentos, né, relação com outras pessoas e de ter valor. Uhum. Então, me remete a pensar isso, né? Quando eu erro, será que me gera uma sensação de falta de valor, né? E aí esse medo tão profundo. Você estava falando, eu lembrei daquele livro do Mindset, né? Acho que esse é um livro fantástico, assim, todo mundo deveria ler, porque traz com tanta clareza o quanto, né, o mindset é voltado para o resultado, para a produtividade, e aí vem esse lugar do acerto, né? Ou quanto o mindset é voltado para a aprendizagem, e onde tem mais espaço desse erro. E é interessante que, se a gente parar para pensar na vida, a vida talvez é um aprendizado constante, né? Se a gente imaginar, a gente está constantemente errando dentro da nossa vida e reaprendendo e tentando fazer de novo, de outra forma. Então, é como se fosse contra a natureza normal da vida, mas que nos foi ensinado tão intrinsecamente e gera essa dificuldade, né? Só pegar as crianças, né? A gente aprende a falar balbuciando. A gente aprende a andar tropeçando, engatinhando. É meio que gosto disso que você trouxe, assim, tá na nossa natureza. Mas, de alguma forma, a gente rapidamente enquadrou isso. É óbvio que a gente vive essa santificação, vamos dizer assim, ao erro, mas também eu gosto muito da definição da professora Amy, que ela traz no livro Organizações Sem Medo, que a gente deve tratar os diferentes tipos de erros de diferentes formas. Então, tipo assim, erro previsível, esse não é esse que a gente vai celebrar, fazer festa, comemorar. O erro previsível, ele é fruto de uma desatenção. Feedback, correção e etc. Seria aquele que já tinha um procedimento claro, a pessoa não cumpriu o procedimento. Exatamente. Né? E aí errou, né? Exatamente. Uma questão comportamental, motivacional, que a gente poderia antecipar. Tá. Poderíamos antecipar. Tem os erros imprevisíveis, vamos dizer assim, que não dariam para antecipar, a gente não dava para ler antes que isso aconteceria. Tipo assim, cagada acontece, a gente aprende, vamos aprender e compartilhar o mais rápido possível. Conta para todo mundo, para ninguém ir pelo mesmo caminho. Se a gente errar de novo, aí ele se torna previsível, beleza? Mas vamos chamar esses imprevisíveis, assim, eles acontecem. E os erros inteligentes? Qual que é a diferença dos erros inteligentes? Ativamente nós provocamos ele, na tentativa de fazer algo novo, na tentativa de melhorar um processo, na tentativa de lançar um produto, na tentativa... Foi provocado. E aí, por ser provocado, esses merecem ser celebrados. Porque quando há uma punição clara em relação a eles,
Isso retrai inovação, criatividade do sistema. Cada um entra numa zona de segurança e defesa. O CEO de uma empresa, de uma plataforma de esportes, aconteceu um case que eu soube pelos funcionários, assim, por algumas pessoas dessa empresa, que isso aconteceu. Achei muito legal. Porque eles definiram uma estratégia de ter uma comunicação mais próxima com os clientes nas redes sociais. E por ter uma comunicação mais próxima, teve jogo entre 2 grandes times de futebol do Brasil, e a pessoa dona da rede social foi lá, e quando um time ganhou do outro, ela zoou esse outro time na rede social pelo perfil da empresa, que tinha por propósito fazer uma comunicação mais informal e mais próxima. Beleza? Reações. Todos os torcedores desse outro time, putos da vida com a organização. Para de seguir, né? Exatamente. Tem um reflexo direto. Mais haters. Né? E uma carta da diretoria daquele clube contra essa organização. CEO na frente de todo mundo falou: estamos pilotando o que é uma comunicação mais informal e mais próxima. Tá tudo certo. Entendemos, aprendemos e fulano continua na posição, desempenhando, continua aqui, muito feliz com o trabalho dele e vida que segue. Entende como que isso, de alguma forma, gera uma sensação de quanto maior a rede de segurança, mais a gente arrisca na acrobacia. Então, ele deu uma rede de segurança, a gente fala assim, tá tudo, estamos aqui para ousar. Por isso que a gente cria a trilha do sempre beta. Beta nessa visão de que vem de software, que vem de esse primeiro projeto, essa primeira versão que normalmente está sempre, que está inacabada, mas é o suficiente da gente se lançar e ir aprendendo, e a partir do aprendizado definir a melhor rota e a melhoria contínua. Então, esse always beta, sempre beta, é sempre inacabado, sempre melhorando, mas lançando, em movimento. Tem um quê de movimento. Então, acho que por trás disso é um pouco do erro, né? E com o erro mais pacificado, melhora não só a nota de assumir riscos ao tomar decisões, mas melhora também fazer experimentações, porque o plano já não precisa ser completo, perfeito. Vai o suficiente. aprendendo, né? Exato, que também é uma nota bem baixa. Legal. Eu fiquei imaginando aqui, né, quantas lideranças fazem reuniões com seus times, rituais, né, semanais, mensais, o que seja, mas onde a gente pode compartilhar cases de sucesso de algo que a gente tenha feito, mas onde a gente também possa compartilhar que erros aconteceram, né, ao longo desse período. Eu imagino isso até pensando numa liderança híbrida ou à distância, onde as pessoas se encontram menos, onde talvez alguns desses erros aprendizados eram compartilhados num cafezinho e hoje não acontece mais. Então, o que você daria aí de sugestão imaginando isso para as lideranças? Acho que o que a gente tem aprendido sobre o híbrido é que boa parte daquilo que às vezes acontecia de maneira muito informal, a gente precisa criar um ritual para, né? E mesmo no presencial, acho que esse mesmo ritual ele também pode ser útil. Tem uma empresa de bebidas que eles criaram sessões de compartilhamento de aprendizados. Mas o nome que eles deram foi Fuck Up Sessions. É tipo sessão de compartilhamento de cagada. A gente quer saber tudo que deu errado e vem aqui compartilhar o que você aprendeu com isso e como você pivotou, como você remodelou a ideia para melhorar. E a ideia por trás disso é justamente trazer uma naturalidade, trazer uma... Ei, tá tudo bem. Se você fez um erro inteligente, que você foi provocado por nós, a tentativa de fazer algo melhor, tá tudo certo, aqui tem espaço. E, portanto, tem um lugar da gente conversar sobre isso e aprender sobre isso. Então, talvez algum ritual como esse, chamando da forma que você quiser chamar aí com a tua área, mas de compartilhamento de experiências e aprendizados, etc., principalmente daquilo que poderia ter sido melhor, pode, de alguma forma, trazer essa segurança para o time, que tá tudo bem ousar, tem rede de segurança. Legal, muito legal. Então agora é momento fuck up para você também, né, Renato? Conta aí, falando da sua liderança. Como você vê ela no passado, como você vê ela hoje, pensando nessa agilidade no seu dia a dia. Boa. Tiveram erros? O que aconteceu aí? Conta. Constantes. Ainda tem. É que nesse da agilidade me veio um que lá no início... veja, como é que eu operava para mim mesmo?
eu comecei a trabalhar como consultor aqui na Crescimento e aprendendo a fazer esse trabalho, você sabe muito bem, e sempre curti receber feedbacks, assim. Para mim era uma forma de avançar, de melhorar continuamente. E aí surge a chance de liderar os trainers, partindo desse mesmo pressuposto. Eu tinha a ideia, como muitas das nossas lideranças têm, de quanto mais melhor. Quanto mais de tudo, melhor. E quanto mais feedback, mais as pessoas vão crescer, mais eu vou empurrar o crescimento delas. Então, era muito comum eu assistir alguém fazer uma apresentação e etc., um consultor, e anotando o que pode ser melhor, o que pode ser melhor, o que pode ser melhor, o que pode ser melhor. E a lista ficava meio que interminável. Feedbackudo você. Super. Só que quais eram as reações comuns? Tipo, reações comuns. Cara, não fiz nada de bom. Tipo, é tudo isso. Essa era uma reação comum. Uma segunda reação comum. Beleza, mas tudo isso eu começo por onde? Qual que é? E, de fato, porque para mim era isso. Quanto mais, melhor. E somava a isso, acho que um pouco de falta, super de falta de priorização, que aí é o que vai contra a agilidade. Agilidade é sobre priorização, é sobre escolher batalhas. É assim, tudo não terás. O que terás bem feito, mas tudo não terás. Não dá para ter tudo. Então, o meu exercício levou um tempo para eu entender isso, tá? Porque eu achava que a galera reagia mal porque eles não sabiam receber feedback, né? Aí já recebia mais um feedback, que não tá recebendo feedback. Exatamente. Olha que delícia. Então, você que está aqui na Crescimento não está mais, foi liderado por mim nessa época, eu queria pedir desculpas. Momento desculpas aí, muito bem. Por todo o sofrimento. E que tem a ver, né? A gente reconhecer, é isso mesmo. E para você que até hoje. Então, o que eu passei a cuidar um pouco mais, além de cuidar do elogio, cuidar de qual é a principal mensagem. O que eu quero que a pessoa saia compreendendo melhor. Isso tem tudo a ver com priorização. Então, que é, dentro da agilidade, dentro desse pilar, a terceira nota mais baixa. Nossas lideranças têm um baixo senso de priorização. Priorização, eu ouvi uma vez, fez muito sentido, nem deveria ser a palavra, assim, porque você vai em alguns lugares, vamos priorizar, prioridade 1, tem 5 coisas prioridade 1. Então, eu gostei da palavra, deveria ser ordenação, não priorização. Para ter entre 1 e 2 tem que ter uma diferença de importância. Entre 2 e 3, uma diferença de importância. Fez muito sentido. Então, na verdade, a gente deveria ordenar as batalhas sobre o modelo mental de que quanto menos coisas em andamento, mais rápido nós caminhamos. Você brincava comigo de Steve Jobs, só por causa da minha camiseta preta. Não, Renato, ele tá muito Stevezinho. E aí? E ele tinha uma frase que, assim, eu sou tão feliz pelas coisas que a gente não realiza quanto aquelas que a gente realiza. Porque inovar sempre significa abrir mão de algo. Então, ele tinha um ritual de juntar a liderança e falar quais são os 3 projetos do ano. Quais são as 3 prioridades? Quais são os 3 projetos? É isso que a gente vai fazer, o resto não. É óbvio que quando desdobra isso, vem para um tático e isso tem que ser relativizado sobre as rotinas de cada área, tudo bem. Mas ele quis dizer assim, são 3 grandes inovações, são 3 grandes direcionamentos. E a premissa é essa, quanto menos coisas em andamento, mais rápido nós caminhamos. Se há muitas prioridades ou elas mudam muito, e a toda hora a gente interrompe o sistema. Uma diretora de RH me ligou uma vez, faz um tempo agora, e ela falou assim, a gente implementou métodos ágeis, mas a gente não teve melhoria nos nossos indicadores de produtividade, eficiência, inovação, etc. E eu falei, a que se deve isso? E aí, uma pergunta aqui, outra ali, ela respondeu basicamente, o time está trabalhando numa prioridade. Vem a liderança e atravessa no meio da sprint, no meio desse período de tempo que eles vão entregar isso. Volta e meia. Então, uma prioridade e atravessa, uma prioridade e atravessa. Então, há repriorizações a todo instante. E uma segunda coisa que ela falou quando tem uma tomada de decisão importante, o time não tem autonomia para decidir. E aí tem que subir. Isso também nos torna mais lentos. Aí você pega realmente assim, não é sobre fazer ágil, é sobre ser ágil. Ou pelo menos não é só sobre fazer, é sobre ser ágil. Perfeito. Não adianta o método sem essas ideias, né? Acabei de lembrar da sua liderada.
A Lari, toda vez que eu mando para ela mensagem pedindo alguma coisa, ela me responde, não é a prioridade da área. Falo, tá bem treinada, Lari. Aí fica lá minhas pendências, né? É? Pois é. Mas o que terás bem feito. Bem feito, com certeza. A qualidade com que ela entrega é incrível. Mas ela me ajuda, tá? Porque às vezes eu erro nas mesmas coisas. Eu falo, de repente eu chego com mais um pedido. Ela fala, tá, mas tem isso. Então, entre isso e isso, o que você quer que eu coloque na frente aqui na esteira? Então, mas criar uma liberdade com o time para que haja esse diálogo é fundamental para nos resgatar desse negócio. Isso vai me levar à última pergunta que eu vou te fazer antes da gente entrar aqui nos cases. Mas imagina o seguinte, você trabalha com muitas empresas, né? Você é um consultor, trabalha com várias empresas. Algumas, talvez, já nascem de um mindset mais ágil. E outras são aquelas empresas tradicionais, mais antigas, né? Que vão ter que passar por essa transformação. Então, diante disso, o que você diria, né, para uma empresa que quer começar a melhorar esse aspecto? Por onde começar? Como fazer isso? Acho que muito... primeiro, assim, essa pergunta leva para uma questão ampla da organização e, por consequência, da sua cultura. Eu acho que como um primeiro passo qual é a estratégia da empresa e o segmento que ela atua. Porque tudo isso que a gente está falando também tem que ser relativizado. Se o teu negócio é pautado na inovação, que nem uma plataforma de esporte, que nem uma empresa de tecnologia, que nem uma empresa de educação como a nossa, ou o teu negócio é pautado por aversão, por risco à vida, como um negócio de saúde, como um segmento de aviação e etc. Porque isso, de alguma forma, dá o tom um pouco do tamanho do apetite em relação a tudo que a gente está falando. Beleza? A forma de aplicar isso em sistemas regulados e com muito procedimento precisa ser relativizado. Beleza? Então, primeiro qual é a estratégia e qual o tamanho do apetite para a gente que se faz necessário todas essas qualidades da liderança. Segundo, como é que é a nossa cultura hoje? Onde é que está a entropia em relação a isso? Porque nós somos mais burocráticos, porque nós temos uma hierarquia muito alta, porque existe cautela, uma vez que nossa liderança é preciosista. Então, aonde que está o gargalo? Qual que é a entropia que merece um desenvolvimento? E basicamente, então, se rodasse esse mesmo assessment dentro da empresa, rapidamente a gente conseguiria ver e pontuar. Falar, opa, é aqui. Dado isso, para gerar uma transformação na organização, saindo um pouco de indivíduos, precisaria abrir em caminhos. Assim, o que a liderança precisa evoluir, o que os processos, sistemas e estrutura precisam evoluir. Então, é óbvio que não tem como falar de uma liderança ágil sem falar em olhar para a quantidade de hierarquias que tem, sem falar para o tamanho da alçada, até quanto pode se aprovar aqui dentro. Então, tem que olhar para processo decisório, para estrutura, para sistemas e por aí vai. E os seus símbolos. Então, de alguma forma, precisaria construir planos de ação em tudo isso, incluindo evoluir a liderança. Porque quem evolui a consciência para questionar os processos demais, e os símbolos. Né? E aí eu acho que vem muito de um desejo, né, da alta liderança trazendo isso para baixo, né? Porque dependendo como eles vão olhar para os erros, né, vão olhar para o risco, vão olhar para o tamanho da autonomia que vão distribuir, isso é o que vai determinar. É isso. Legal, muito bom. Bom, agora a gente vai chegar no pedaço aqui que é manda cases. Manda cases. Então, pessoal, vocês estão nos assistindo, vai mandando o case lá na nossa rede social, porque a gente está juntando tudo e aproveitando aqui os episódios para ouvir algumas respostas desses cases. Então, é um bate-bola rápido aqui, tá, Renato? Então, vamos lá. Vemos a competitividade do mercado só crescendo, mas por aqui o que vejo é que o negócio tem sofrido para encontrar formas de inovar. O que você diria sobre isso? Não chora, tá? Responde. A parte do rápido que eu não sei agora como é que vai ser mesmo. Veja, a pergunta, assim, a primeira pergunta que me vem é por que a gente não tem conseguido inovar? A gente se distanciou dos clientes, das suas necessidades. A gente é uma empresa extremamente hierárquica que demandaria mais autonomia. A gente é uma empresa que, de alguma forma,
funciona muito em silos e sem colaboração e combinação de conhecimentos, dificilmente a gente vai conseguir inovar da forma que precisa. Então, de alguma forma, precisaria aprofundar qual é o gargalo da inovação que ela está trazendo. Eu migraria por algumas dessas possibilidades, dessas hipóteses. E dentro do que cabe, e aí eu acho, falando para a pessoa, né, que perguntou, está escutando, mas dentro do que cabe a zona de influência dela, o que ela pode fazer diferente ali no dia a dia? Como é que ela pode combinar alguma forma diferente de operar, algum processo diferente, alguns desses temas, eles podem acontecer por meio da iniciativa de indivíduos. E sabe o que eu penso, Renato, quando eu te escuto também, olhando também minha carreira, assim, quantas vezes dentro da empresa parou-se para ter um momento de inovação também, né? Porque às vezes a gente está ali tão atarefado, fazendo o operacional acontecer. Quantas reuniões de inovação você já participou na sua vida, né? Quantas campanhas de inovação você já viu sendo construídas e proporcionadas? Então, às vezes a empresa também deseja isso, mas não tem nenhum olhar mesmo para investir nisso. Eu lembro lá no passado, lembra? Anos atrás, a gente uma vez entre os instrutores, entre os treinos, a gente fez uma pequena competição da inovação. Então, a gente formou duplas, e aí cada dupla tinha 2 meses para trazer 3 novas dinâmicas para dentro da empresa. E a gente saiu com dinâmicas riquíssimas novas, né? Mas a gente teve que fazer um movimento para isso acontecer. Excelente. Né? E aí foi através, né, de uma brincadeira ali, mas que deu super certo. Então, olhar para isso também, né? Criar um evento, né? Criar um ritual. Boa. Um ritual. Legal. Segundo aqui, ó. Como driblar a burocracia e agilizar a tomada de decisão. Onde trabalho, sofro muito com essa lentidão. Boa. Tem uma empresa de aviação em que, até como segmento dita um pouco o rumo, os processos, eles tendem a ser bem disciplinados e regulados e até mesmo hierárquicos. Mas, sabe, eles conseguiram traçar uma rota de fuga para agilidade. Assim, este é o processo padrão. E um dos processos padrão para aquisição de determinados equipamentos que custam muito dinheiro é investigar, abrir concorrência e ter as especificações técnicas, etc. Processo esse que, de um jeito natural, demorava-se meses para ser feito. Então, eles falaram, de fato, esse é o processo que a gente quer que seja seguido. No entanto, também compreendemos que exceções acontecem. A gente às vezes precisa comprar um equipamento de última hora para fazer o teste de alguma coisa que não estava planejada e etc. Eles criaram como se fosse uma rota B. Eles falaram assim, 20 diretores vão ter um determinado cartão. Esse cartão dá direito à compra de até X milhões sem a necessidade de seguir o fluxo normal. A gente confia na autonomia desses 20 diretores, de cada um deles e delas, para fazer o discernimento se é uma compra que precisa ou não. Então, ao invés de seguir o processo de meses, você conversa com uma pessoa, convence e faz ou não faz. Então, é quase que pensar em como, enquanto se desafia até mesmo o que pode ser melhorado nos processos padrões, também se pensa numa rota, mas percebe que não é uma coisa caseira, não é um puxadinho, é uma coisa combinada, articulada, em que a gente tenta, de alguma forma, driblar essa lentidão em nome de uma entrega que seja de maior valor no menor tempo. Então, pode ser um caminho, talvez um deparo de olhar para a sua atividade e fazer o que poderia ser essa outra rota. Eu lembrei da história da Disney, né? Que o pessoal que está ali no parque, eles têm um valor já pré-autorizado que eles podem gastar com o cliente, caso algo aconteça. E aí a gente tem histórias lindíssimas, né? Desde um refrigerante que cai no chão e o funcionário vai lá e pode simplesmente trocar, dar um outro refrigerante. Às vezes até uma criança chorando, é presenteada com uma pelúcia. Então, várias coisas acontecendo, né? Olhando para o atendimento ao cliente. Mas tem ali a alçada, que está muito clara, né? Bem definida. É isso. Muito legal. Última aqui, hein? Último case. Minha liderança
só toma a iniciativa se conseguir estruturar planos extremamente robustos. Então, aqui eu acho que tem duas coisas interessantes. Uma são os planos, né, robustos, e a outra é assim, eu sofro isso com a minha liderança, não sou eu, olhando para cima. O que você diria aí para essa pessoa? De alguma forma, o melhor caminho talvez seja ampliar a consciência o quanto de desperdício há nos planos mega robustos. Partindo do pressuposto de que eles são exageradamente robustos, a gente está desperdiçando tempo, está desperdiçando energia para coisa que não produz efeito. Talvez voltar um pouco no que foram as últimas experiências de planos engavetados, de excessos que foram feitos, de que não contribuíram para alguma entrega efetiva, ajuda a ampliar a consciência. Ele falou assim, viu, você percebe o desperdício que foi a gente fazer dessa maneira aqui? E se essa pessoa ela tiver um pouco mais, tiver uma outra proposta, talvez seja o caminho. Uma das empresas que tem case assim, e que para eles, pelo negócio, é fato que é mais fácil fazer testes, principalmente testes AB, é o Booking.com. Então, se você, o site para reservar hotéis, etc., entre outras coisas, se você e eu entrarmos, talvez a gente veja páginas diferentes, porque toda hora eles estão fazendo teste AB, o que converte mais, o que é melhor e etc. E parece que, sei lá, 80% para mais, assim, 90% dos testes, eles derrubam, não são válidos. E eles dizem o seguinte, qualquer empresa, a cultura de 90% de invalidação é vista como um erro, como um negócio um fracasso. E pra gente, é fruto de um jeito de experimentar, de fazer a experimentação. Mas, beleza, só que para descentralizar a experimentação, eles centralizaram um método. Eles falaram assim, ó, qualquer pessoa pode experimentar aqui dentro, desde que alinhado com a sua linha horizontal. Não precisa ser com a hierarquia, desde com a sua linha horizontal. Mas para isso precisa seguir um método. E eu acho que essa resposta serve a essa pessoa. Se ela, de alguma forma, identificar o que seria um método. Porque experimentar não é sair para fazejamento. Eu levanto uma hipótese, eu defino previamente o indicador para dizer se acontecer isso, é validada essa hipótese, se acontecer isso é invalidada. Então, eu defino antes. Eu não defino depois para confirmar a narrativa que eu já queria confirmar. Eu defino antes, para ser pautada mais em dados. Defino se isso vai ser quantitativo ou qualitativo. Qual o tempo de duração desse teste? Qual vai ser a data de corte para a gente dizer se funcionou ou não funcionou? E aí, qual é a ação, quem são os envolvidos, etc. Quando essa pessoa talvez apresentar, viu, ao invés desse plano robusto, e se a gente fosse por esse caminho, em que, em vez de 3 meses, daqui a 1 mês a gente vai saber se isso funcionou ou não, porque a gente vai olhar por essa primeira hipótese, já que tem tantas indefinições, mais do que definições, vamos primeiro testar se as pessoas vão curtir isso, e depois a gente desenvolve. No nosso caso é como se fosse assim, vamos lançar 3 webinars de conteúdos diferentes e o que tiver maior adesão, a gente desenvolve um treinamento para isso, ao invés de desenvolver o treinamento antes. É meio que essa lógica que, através do método, ela poderia levar e, quem sabe, convencer essa liderança acima, né? Muito legal, muito legal. Excelente, Renan! Nossa, quantos aprendizados aqui, muito bom. Mas a gente está chegando no finalzinho aí. Foi maravilhoso, viu, ter você aqui hoje. E aí eu te diria, assim, se você fosse agora no momento, né, em crescimento. Se você fosse aí dar essa dica final, né, para os nossos ouvintes, espectadores, qual seria aí alguma prática, ação? O que você daria aí de mensagem? Eu deixaria uma imagem. Uma imagem que conversa muito com os nossos gostos. Porque ambos gostamos de trekking, né? Adoramos. E acho que é muito comum num trekking, assim, você avistar um determinado pico, principalmente quando a gente está subindo, e falar assim, nossa, a vista ali deve ser incrível. Ali deve ser o topo. Ali deve ser a vista mais maravilhosa. Quando eu chegar ali, enfim... Cheguei. Exatamente. Você foca e fala, vou até ali e vai terminar ali. E cheguei. Mas no instante que você chega, você percebe uma outra paisagem, com outros caminhos, outras belezas e talvez um outro pico. Beleza? Um segundo. Eu guardo a imagem de quando eu fui para Machu Picchu.
porque era para chegar em Machu Picchu, 4 dias caminhando em Machu Picchu, etc. Cheguei em Machu Picchu. Fui inundado por uma sensação de prazer, de alegria, etc. E olhei que acima de Machu Picchu tinha o Huayna Picchu. É isso mesmo. E que se subisse em Huayna Picchu, a gente veria a imagem de um côndor onde Machu Picchu foi moldado. E falei, puta, legal, vamos para o Huayna Picchu. E a gente subiu o Huayna Picchu e a paz foi ainda maior, e a beleza, e etc. Mas muitas vezes na vida, a gente não é capaz de enxergar o Huayna Picchu sem antes passar por Machu Picchu. A imagem que eu tenho é, muitas vezes, a gente não consegue enxergar a linha final, a gente consegue enxergar até um horizonte, que é um próximo passo a ser realizado. E nesse novo lugar, a gente é capaz de ter uma visão mais ampliada, ali no caso do Trek, mais bela, mas da vida, né, nos projetos, nas tarefas, uma visão mais ampliada, com mais condições de definir o que é necessário. Então, é quase que, se eu pudesse deixar essa imagem, tá tudo bem não saber qual é o Huayna Picchu, qual é o segundo pico, caminha, né? O caminho se faz ao caminhar, né? Então caminha, vai em direção ao seu primeiro Machu Picchu. Muito lindo, muito lindo. Eu amo dar treinamento com você, Renato, porque você às vezes traz, né, essa inspiração, esse olhar tão rico, né, tão maravilhoso. E às vezes você traz para o concreto. Como você trouxe o olhar, né, inspiracional, eu vou trazer para o concreto na minha mensagem final. Mas de 2 perguntas que eu já vi você usando e que eu achei fantásticas, que seriam perguntas que talvez líderes deveriam ter essas conversas com seus liderados. Então, a primeira dela, né? O que você sente que você pode já decidir sem eu estar presente, né? Então, se um líder pergunta isso para o seu time, o que vocês podem decidir sem a minha presença? E a segunda é o que vocês ficam me esperando para daí agir, né? Uma segunda pergunta. Eu adorei quando você me mostrou essas 2 perguntas e eu acho que é desse lugar, porque às vezes eu, enquanto líder, estou construindo uma barreira ali, né, nesse processo. E eu não estou vendo. Não é por mal, eu só não percebo, eu não vejo. E às vezes meu time está vendo, né? Então acho que é isso aí. Adorei. Né? Muito Adorei. legal, né? Boa. Você que fez essas perguntas. Olha que ótimas. Eu recebi elas, Sensacional. Mas, de fato, elas já me deram bons insights, né? Do que eu sou gargalo, né? Elas já me deram bons insights, sim. Muito Boa, excelente legal, dica. muito Está na hora de eu fazer de novo. É isso aí, Renato. Boa. Então, eu vou te convidar agora a se despedir da gente, se despedir dos nossos ouvintes aqui também. Foi um prazer, Nica. Sempre é um prazer estar contigo. Valeu. Tamo junto. Valeu. Espero que vocês aproveitem. Peguem alguma coisa para colocar em movimento. É isso. Valeu. Muito legal. Bom, gente, foi um prazer estar aqui com o Renato, né? É a segunda vez já que ele está aqui, então vão lá no outro episódio do Raio X, que vocês também vão ouvir muita coisa sobre ele. Nós estamos em todas as redes sociais, então vão lá, comecem a acompanhar esse conteúdo e talvez você conheça alguém para quem esse conteúdo seria relevante, às vezes seu próprio líder, viu? Mas compartilha com essas pessoas e a gente vai estar aqui num próximo episódio esperando vocês com o maior prazer, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Entre nós, pode.